Sou o Márcio Chiquito, presidente da Associação São Francisco de Assis para a Proteção dos Animais, e esta é a 11ª videoaula do Programa de Educação Popular da Associação. O tema hoje é caça às baleias. Baleias, cetáceos, são caçados desde a Idade da Pedra. Mas a caça à baleia, como nós conhecemos hoje, ela foi começada pelos bascos há 1000 anos. Eles inicialmente caçavam baleias com arpão, operavam na Baía de Viscaia e foram gradativamente ampliando o seu raio de ação até chegar à Groenlândia. Parece, inclusive, que eles tiveram choques com os vikings que moravam na Groenlândia. Dali por 900 anos, a caça às baleias continuou. Quais os objetivos de caçar baleias? Primeiro, carne, que se dizia uma carne forte, chegou a ser recomendada para crianças e convalescentes. Segundo, osso, utilizado para várias situações, inclusive fazer cabo de faca. Terceiro, gordura, óleo de baleia. Tanto para iluminação, teve uma época que a iluminação pública era feita com óleo de baleia, quanto para construção civil. Dizem que argamassa feita com óleo de baleia nunca racha. Não sei até que ponto é verdade. Para mim é mais teoria do que realidade, mas é o que se dizia e é o que se fazia, misturar óleo de baleia na cal. E várias outras coisas. Inclusive no século XIX, as moças usavam espartilho, feito de cartilagem de baleia. Até os batons da época eram feitos com cera do ouvido de baleia. O Brasil entrou na caça às baleias já no século XVII. No começo do século XVII, acho que foi em 1602, foi expedido o primeiro alvará para caça às baleias no Brasil. O curioso é que foi no Brasil que surgiu um dos primeiros protestos contra a caça às baleias. José Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca da independência, que vocês conhecem do colégio, fez o primeiro protesto contra a caça às baleias, especialmente porque o brasileiro, na época, caçava baleias do seguinte modo: eles procuravam, para ser mais fácil, baleias com filhotes. Matavam o filhote e depois matavam a mãe. Mas o protesto dele não teve muito efeito, não teve repercussão. Em 1904, eu falei numa aula anterior, teve a guerra de Rússia contra o Japão, e a marinha japonesa tinha duas missões. Uma, afundar as belonaves russas. Segundo, capturar os baleeiros russos. Por quê? Porque o Japão precisava de carne para abastecer as tropas que estavam lutando na Manchúria. Olha, com toda essa caça às baleias, no final do século XIX, começo do XX, começou a haver preocupação com a diminuição dos estoques, vamos dizer assim, de baleias no oceano. Em 1925, a Liga das Nações formou uma comissão reguladora da caça às baleias. Ela emitia diretrizes proibindo caças, estabelecendo período de defesa, etc. Mas essas diretrizes não eram obedecidas. Aí veio a Segunda Guerra Mundial e, em 1946, houve o ano da fome geral na Europa, começou um forte período de caça às baleias. Por quê? Os países arrasados pela guerra, União Soviética e Japão principalmente, precisavam de carne e imaginaram recorrer às baleias. Em 1946 também, criou-se a Comissão Baleeira Internacional. O objetivo era proteger as baleias? Não. O objetivo era tornar sustentável a caça às baleias.
ela estabelecia período de defesa e proibição de caça em determinadas zonas, só que dessa vez essas proibições eram respeitadas, como são até hoje. E essa comissão foi formada por vários países, inclusive União Soviética e Japão. Mas ainda era politicamente correto caçar baleias. Se vocês forem ver nas enciclopédias da época, baleia era chamado porco do mar. Tudo dela se aproveitava. Corticoides hoje a gente compra um frasco por 15 ou 20 reais. Mas nos anos 50 isso era caríssimo. E a fonte principal de corticoides naquele tempo, hipófise de baleia. Se você for assistir o Moby Dick na versão 1956, com o Gregory Peck no papel do Capitão Ahab, você vai ver que o pessoal ali está matando baleias. Não é simulação, é cena de caça à baleia filmada no local. Mas então, o que fez a mentalidade do povo mudar? Televisão. No final dos anos 60, muitos de vocês devem se lembrar, foram ao ar os programas do Jacques Cousteau, a série do Flipper. Isso começou a mudar a mentalidade do povo quanto à questão das baleias. E surgiu também naquela época a rebelião da juventude no mundo inteiro. Então começou a haver uma divisão, um embate entre os países que caçavam baleias e os países cujo povo estava pressionando a abandonar a caça. Nos anos 60 e 70, na verdade, o maior matador de baleias se revelou a União Soviética. Já em 59, eles lançaram o maior baleeiro do mundo, o Sovietskaya Ucraina. E daí, ao longo dos anos 60 e 70, eles mataram 500 mil baleias. Algumas delas eram picadas em pedaços e vendidas a criadores de minks da União Soviética. Mink, para quem não sabe, é um carnívoro que é criado para fazer casaco de pele. Muitas damas da alta sociedade, muitas burguesas do mundo inteiro, compraram seus casacos de pele e, talvez sem saber, reforçaram o caixa da União Soviética. Mesmo na União Soviética havia uma divisão. A profissão de baleeiro lá era glamourizada. O baleeiro era considerado cidadão que viajava o mundo inteiro, ia para os trópicos, ganhava condecorações do Partido Comunista com facilidade, trazia mercadoria contrabandeada para casa também. E os cientistas soviéticos começaram a se opor à caça às baleias, inclusive enfrentando o ministro da Pesca. Sabe-se que um cientista soviético uma vez procurou o ministro da Pesca e disse para ele: camarada ministro, se continuar caçando baleias, os nossos netos vão viver num mundo sem baleias. Não vão conhecer baleias. E o ministro respondeu: camarada professor, os seus netos são do tipo de gente que eu ponho para correr sem ministério todo dia. E foi da União Soviética, foi um cientista soviético que avisou a diminuição aguda do rebanho de baleias azuis e que levou à suspensão da caça das baleias azuis em 67. Então, gerou-se nos anos 60, final dos anos 60 e começo dos 70, uma luta contra a caça às baleias. O Brasil participou, com o almirante Ibsen Câmara. Ele pressionou o governo militar a parar a caça às baleias. E o que acontecia? O governo parava, suspendia a caça, cedendo à pressão do governo da Paraíba, principalmente, ele liberava a caça de novo. E essa situação se arrastou até os anos 80. E nos anos 80 houve um movimento ecológico mundial, inclusive no Brasil, e, sobretudo, houve muita pressão para acabar com a caça às baleias. Quem já assistiu Jornada nas Estrelas 4 sabe do que eu estou falando. Esse filme foi feito em consonância com esse movimento.
Em 1987, o Brasil passou a Lei Gaston Henrique. Gaston Henrique era um deputado do PTB, comandou o Centrão na Constituinte, e segundo informações do site do PTB, ele, antes de se dedicar à política, era advogado marítimo. E um dia ele foi convidado a assistir à caça de uma baleia. Caça de uma baleia é uma coisa muito bárbara. Para quem não sabe, baleia é morta com uma granada de artilharia. Apesar que no Brasil, como é difícil comprar granadas, era feita uma gambiarra de cano de ferro, ferro de construção, dinamite e tijolo. De qualquer maneira, como eu falei, a morte de uma baleia é um negócio muito bárbaro. E o Gaston Henrique viu aquilo e jurou que ia acabar com a caça às baleias. Isso se concretizou em 1987 com a Lei Gaston Henrique. Proibiu a caça às baleias nas águas territoriais brasileiras. Olha, em 1986, a Comissão Baleeira Internacional decretou a moratória à caça às baleias. Não proibição, moratória, que vigora até hoje. Poucas semanas atrás, o Brasil sediou a reunião da Comissão Baleeira Internacional em Florianópolis. Houve ali uma divisão. Um grupo de países capitaneado pelo Brasil, pedindo a proibição da caça às baleias. Um outro grupo de nações capitaneado pelo Japão, Noruega e Islândia, pedia a liberação da caça às baleias. O Brasil venceu, o grupo do Brasil venceu por 41 a 27. Notem bem, a caça às baleias não foi posta fora da lei. A moratória foi mantida. Sobretudo, o Brasil teve uma derrota importante. Ele não conseguiu passar uma resolução para que o Atlântico Sul fosse declarado santuário de baleias. E aqui começam os nossos problemas. O Brasil não tem poderio para impor sua vontade no Atlântico Sul. Aliás, se liberassem a caça às baleias, eu não sei o que aconteceria, porque muitos baleeiros viriam pescar em águas territoriais brasileiras. E eu não sei se a Marinha os colocaria para correr. É o que ela deveria fazer, mas se faria na prática, eu não sei. E, sobretudo, existe uma situação em que amanhã ou depois um novo governo possa considerar a caça às baleias legítima, fonte de impostos, etc., e queira revogar as proibições existentes no Brasil. Por isso, o povo deve ficar bem alerta. O povo brasileiro, sobretudo, deve ficar bem alerta para, em futuro relativamente próximo, a caça às baleias vir a ser proibida no mundo inteiro, e nós, brasileiros, devemos estar na linha de frente para que isso aconteça. Aqui termina a 11ª videoaula do Programa de Educação Popular da Associação São Francisco.